tudo certo por aí? Fique à vontade, viu? Já sabe que aqui o Azeviche, o espaço é todo seu. Começando mais um episódio e hoje, com certeza, você vai gostar. Antes de falar sobre o tema, deixa eu lhe dar uma dica. Se você gosta da nossa programação, se você quer saber um pouco mais sobre suas origens, sobre sua identidade, siga, acompanhe, compartilhe, se inscreva lá no nosso canal no YouTube. Procure TV e Rádio Câmara de Salvador, que está tudo lá, todos os programas que já foram ao ar estão lá à sua disposição para você assistir novamente, para você compartilhar com seus amigos e faça isso, viu? Conhecimento nunca é demais. Hoje a gente sim vai falar sobre mais uma história importante, porque em 1835 as ruas de Salvador foram palco de um dos episódios mais marcantes da história brasileira. Eu estou falando da Revolta dos Malês. O movimento foi protagonizado por cerca de 600 escravizados africanos e surgiu como grito de resistência contra a opressão e a injustiça do processo de escravização. Marchando pelas ruas, esses homens, muitos deles muçulmanos, convocavam seus irmãos de cativeiro a se unirem na luta pela liberdade. No entanto, a revolta acabou sufocada. Os líderes foram capturados e punidos de forma severa, servindo como exemplo para manter o sistema escravocrata intacto. Justamente para a gente entender um pouquinho mais sobre esse marco na história do país, que aconteceu há quase 200 anos aqui na Bahia, eu convidei hoje, aqui para o Azeviche, Carlos da Silva Júnior. Ele é doutor em História, atua como professor em várias universidades aqui da capital baiana e é também membro do projeto Salvador Escravista. Carlos, meu querido, tudo bem com você? Tudo bem, Cristiele, obrigado pelo convite, a honra está por aqui. A honra é toda nossa. Eu queria que você começasse então explicando logo de cara o que foi a Revolta dos Malês, né? Quando foi que aconteceu? Como se deu esse movimento? Bom, a Revolta dos Malês é um movimento que começou na madrugada do dia 24 para o dia 25 de janeiro de 1835, que é liderada, como você falou, por africanos de origem iorubá, que aqui eram chamados de malês, né, que habitam a região da atual Nigéria, ali na África Ocidental. Esses iorubás que eram muçulmanos eram chamados aqui de malês. E eles haviam chegado à Bahia durante as primeiras décadas do século XIX. Então há uma onda de iorubás, há uma onda de muçulmanos que começa a desembarcar aqui na Bahia entre 1800 e 1830. Eles formavam o núcleo intelectual, a liderança intelectual e religiosa desse movimento que a gente vai conhecer mais tarde como Revolta dos Malês. Então, durante esse período, entre 1820, que é quando se concentra o volume de iorubás, de nagôs que chegam aqui à Bahia, eles começam a organizar essa conspiração que seria a Revolta de 1835, até que na madrugada de 24 para 25 de janeiro de 1835 o movimento explode. Por que ele explode na madrugada de 24 para 25 de janeiro? Porque o movimento é delatado antes. A ideia é que o movimento começasse na manhã do dia 25 de janeiro. Por quê? Porque nessa data estava acontecendo uma festa na Cidade Baixa. Hoje nós conhecemos a famosa festa da lavagem do Senhor do Bonfim, mas essa lavagem do Senhor do Bonfim era acompanhada, essa festa do Senhor do Bonfim era acompanhada por uma outra festa de Nossa Senhora da Guia. Então, normalmente nesse período, as pessoas migravam para a Cidade Baixa. Então, a cidade, o centro da cidade ficava vazio. E era nesse momento que os nagôs, que os malês, mais especificamente, tinham pensado em organizar esse movimento, quando a cidade ia estar menos protegida pelas forças policiais, pela população branca escravista. Só que com essa delação eles tiveram de antecipar o movimento, o levante, e eles começaram a tentar tomar as ruas de Salvador, que começou aqui na Ladeira da Praça, que atualmente foi renomeada pela Ladeira Revolta dos Malês, passou pela Câmara Municipal, foi ali no Terreiro de Jesus, depois Mercês, passou pelo São Bento, depois foi para a cidade, passou ali pelo Tabuão, depois desceu para a Cidade Baixa, ali em Água de Meninos, que é onde acontece a batalha final, quando esses combatentes são efetivamente derrotados. Eu falei na introdução, e você citou agora, como é que, que eles foram punidos, né? Esses combatentes, essas pessoas que fizeram essa mobilização toda, houve essa punição, né, de uma forma exemplar, para que movimentos semelhantes não mais acontecessem na tentativa de acabar com o sistema escravista. Como é que foram essas punições? Havia um líder desse movimento ou foram todos ali punidos de forma igual? Como é que se deu aí essa punição?
Bom, você tinha, como eu falei, uma liderança intelectual, ou lideranças intelectuais. As lideranças intelectuais desse movimento eram muçulmanas, naturalmente porque essa foi uma revolta liderada pelos muçulmanos, e entre esses muçulmanos você tinha o que se chamavam de mestres malês, ou em Yorubá, alufais, que eram essas grandes lideranças. Um dos principais mestres malês, um dos mais conhecidos mestres malês, era um cara chamado Pacífico Licutã. Pacífico Licutã, à época em que o movimento explodiu, ele estava preso na cadeia da Câmara Municipal, porque o senhor dele tinha uma dívida que não conseguiu pagar, e por conta disso, penhoraram o Pacífico Licutã, que era o escravizado, pertencia a essa pessoa. Portanto, essa liderança estava presa na Câmara Municipal. O que acontece é que logo depois que o movimento é delatado e que as forças policiais chegam até a casa, que seria uma espécie de quartel-general, né, dos malês, onde eles estavam se preparando para começar a revolta na manhã, eles têm o primeiro combate ali, tem algumas baixas do lado das autoridades provinciais, e eles sobem a atual ladeira Revolta dos Malês, né, a antiga ladeira da praça, e vão até a Câmara Municipal para tentar libertar essa liderança. E eles não conseguem, e aí eles tentam tomar as ruas da cidade. Enfim, uma vez que o movimento é sufocado, as punições são muito rápidas. Você tem um inquérito, e isso é uma coisa muito impressionante, porque o inquérito policial foi muito rápido. O movimento é de janeiro de 35, por volta de maio você já está tendo aplicação de punições. Originalmente as punições eram de pena de morte. Só que muitas dessas punições de pena de morte foram comutadas em outras formas de punição. Por quê? Porque alguns escravizados também fizeram parte do movimento. Embora os libertos tivessem o protagonismo, os escravizados também fizeram parte do movimento. Então, a punição aos escravizados feria o direito da propriedade dos senhores. Então, muitas penas foram substituídas por castigos físicos. Então, chicotadas, 500 chicotadas, 1000 chicotadas, que eram dadas em doses homeopáticas todos os dias. Algumas outras penas de morte foram convertidas em o que se chamava a época de galé. Galé era uma espécie de prisão perpétua. Então, eles iam ficar presos pelo resto da vida, ou por um período muito longo, pelo menos. E, em alguns casos, a pena de morte foi convertida em deportação para o continente africano, que é um outro fenômeno interessante, porque eles voltavam para o continente africano, mas eles não estavam voltando para casa, porque eles não tinham saído dos locais para onde eles estavam sendo mandados de volta. Então, era uma dupla diáspora. Eles foram forçados a sair do continente africano e depois foram forçados a sair da Bahia. E falando sobre as consequências, né? A partir desse movimento da Revolta dos Malês, lá em 1835, o que foi que veio acontecendo ao longo da história? De que forma esse movimento acabou impulsionando em transformações sociais? Bom, veja, do ponto de vista dos impactos mais diretos, logo depois que essa revolta ocorre, um clima de histeria toma conta da cidade de Salvador. Por quê? Como a proporção entre negros e brancos em Salvador era muito favorável, pelo menos tinha um certo equilíbrio em relação a esses dois grupos, em alguns casos era favorável à população negra, aqui a população negra eu estou incluindo pardos, africanos, crioulos, enfim, nascidos no Brasil, nascidos na África. Então havia um temor de que em algum momento pudesse repetir aqui na Bahia o que tinha acontecido na ilha de Saint-Domingue, a ilha francesa de Saint-Domingue, que em 1804 se tornou Haiti. Ou seja, uma grande revolução liderada por essa população negra que levasse à independência. Então havia na mentalidade da classe escravista baiana esse temor da repetição desses episódios. E a Bahia já tinha experimentado, durante toda esses primeiros 30 anos do século XIX, um conjunto de revoltas. A Revolta dos Malês não foi a primeira revolta. Ela, na verdade, faz parte do que o historiador João José Reis chama de ciclo de revoltas dos escravizados, que começa lá em 1807, com um grupo chamado Halsach, também de um grupo muçulmano, né? Assim como esses malês, e vai se estendendo até 1830. Então, são dois ciclos. Um que vai até 1816 e um outro que vai da década de 20 até 30. A Revolta dos Malês, portanto, é a última desse grande ciclo de revoltas. Então, a classe senhorial baiana vivia com medo, uma histeria, um temor do que os africanos, principalmente, mas a população negra de maneira geral, pudesse fazer. Quando a revolta é sufocada, eles tomam medidas muito duras para poder controlar a população negra. Medidas, tanto do ponto de vista das punições, né, que foram aplicadas aos rebeldes de 1835, que é um exemplo
garantir que ações como aquelas não se repetissem, uma repressão severa em relação a qualquer pessoa que fosse encontrado com escritos árabes ou que houvesse algum indício de participação na revolta dos malês ou mesmo indício de que fosse muçulmano, ainda que não fosse. Tem um caso que é super interessante sobre isso. Certamente você já ouviu falar do Yanassou Oká, que é o candomblé da Casa Branca. Nas tradições orais da Casa Branca, Yanassou é a primeira fundadora desse candomblé. O nome dela, cristão, porque ela foi escravizada e trazida para o Brasil, da região da Nigéria, é Francisca da Silva. E em pesquisas do professor João José Reis, de Lisa Castilho e Luiz Nicolau Paredes, eles descobriram que 2 dos filhos de Francisca da Silva, que não eram muçulmanos, eles eram do povo de santo, de candomblé, portanto, foram presos por suspeita de terem participado da revolta dos malês. E aí, Francisca da Silva e Yanassou mandou correspondência para o Ministério da Justiça do Império, pedindo a libertação dos filhos e dizendo que, se eles fossem liberados, ela ia pegar toda a sua família, todas as suas coisas e ia voltar para a África. Que o governo do Império não precisava nem pagar pela deportação, né, pelas passagens no navio. E assim foi feito. Eles foram liberados, ela pegou toda a família dela, os agregados, todo mundo que fazia parte do meio onde ela vivia, e retornou para o continente africano. Ou seja, uma das principais sacerdotisas de candomblé da história da Bahia teve essa experiência com a revolta dos malês. E tantas outras. A vida dos africanos se tornou insuportável, porque eles aumentaram a vigilância sobre os africanos, eles aumentaram a vigilância sobre quem falasse árabe ou quem fosse muçulmano, então esses grupos, haussais, bornôs, fulanis, os próprios nagôs muçulmanos, os malês, enfim, todos esses grupos sofreram uma grande repressão. A gente, quando para pensar sobre a revolta dos malês, a gente vê que houve essa grande mobilização, e não só sobre essa revolta, né? Agora já falando aqui de uma forma mais geral, que você inclusive cita que foi um período de revoltas, né, aqui na Bahia, enfim. Eu queria que você falasse sobre a falta de mobilizações atualmente. A gente não vê uma sociedade que se mobiliza diante de certas questões sociais que nos afligem, né? O que você acha que ao longo do tempo veio fazendo com que as pessoas perdessem esse poder de mobilização, a crença de que uma revolta, uma mobilização social possa realmente gerar grandes transformações? Bom, acho que a resposta está no próprio cerne da sua pergunta. Eu acho que em algum momento, talvez pelo fracasso de algumas dessas tentativas, foi se criando a ideia de que a revolta, a rebelião, a rebeldia não era a melhor alternativa para buscar uma solução para os problemas. Talvez como resultado desses episódios que terminaram sendo sufocados. Óbvio que tem uma questão que são as diferentes, como é que eu posso dizer, as diferentes pautas. Então, é difícil você construir uma unidade de pauta, porque são grupos diferentes com interesses particulares, interesses próprios, interesses de grupo, mas interesses próprios que às vezes diferem dos interesses de outros grupos. Óbvio que há uma identidade mais ampla, digamos assim, que nos uniria a todos, pode ser classe, pode ser raça, pode ser gênero, mas dentro dessas grandes identidades você tem clivagens muito particulares. Então, são grupos diferentes que operam dentro dessas macro-identidades que eu estou chamando aqui, né? Raça, gênero, classe, seja lá o que for. E isso dificulta a operacionalização desse tipo de movimentação muito coletiva, por conta da dispersão. Agora, é importante dizer também que esse não é um fenômeno só contemporâneo. Esse é um fenômeno da época. A época da revolta dos malês, eles convocaram outros grupos a participar. Mas nem todos atenderam ao convite, ao chamado. Por exemplo, um dos poucos haussais que eram muito muçulmanos e que tinham participado naquele primeiro ciclo que eu falei para vocês, entre 1807 e 1816, quem liderou esse movimento foram os haussais. Inclusive em revoltas muito mais perigosas que a revolta dos malês, do ponto de vista da organização. Porque a revolta dos malês ela gerou muito documento, porque aquela coisa foi espetacular. A maior revolta urbana de escravizados nas Américas. Então isso criou um
terror entre a classe escravista. Então, produziu muito documento e esse inquérito serve de base para os nossos estudos. Mas os alçais, por exemplo, não se juntaram, porque os alçais, depois daquele primeiro ciclo de revoltas derrotados, e foram derrotados, talvez eles tivessem pensado em outras formas de resistência. Sim. Isso não quer dizer que tanto lá quanto hoje, as pessoas não resistam, mas elas buscam formas diferentes de resistência. Um dos poucos alçais que foram levados realmente à justiça é Lesbão do Carmo, chamado Dandará. Normalmente se usa Dandará como um nome feminino, né? Isso é uma curiosidade que você estava falando aqui, antes da gente começar essa gravação, né? Explique um pouco sobre essa diferença do que realmente significa Dandará, né? Para como atualmente o termo, o nome é utilizado. Pois é muito comum, normalmente entre pessoas negras, uma homenagem à suposta esposa de Zumbi, chamada Dandara, colocaram o nome das meninas como Dandara. Só que Dandara não é um nome banto, considerando que à época nagôs, hauçás não estavam desembarcando aqui no Brasil ainda, né? Esse movimento dessa população de ser escravizada e trazida para o Brasil ela é posterior, então esse grupo não estava aqui ainda. Então o nome Dandara, ele não é um nome banto, ele é um nome de origem hauçá e não é Dandara, é Dandará. Isso é uma curiosidade de fato, mas que não tem importância. Eu acho que o que é importante é o simbolismo da nomeação, né, de crianças, de meninas, com o nome de Dandara, com homenagem à esposa de Zumbi, independente do nome ser hauçá e não banto. Mas, enfim, o Dandará, quando ele foi perguntado durante o inquérito, ele falou, olha, eu sou mestre malê, realmente eu sou mestre muçulmano, realmente eu falo árabe, mas eu não participei desse negócio dos malês, não. Então, essa própria divisão, inclusive se chamasse ele de malê, eu chamei aqui de malê, mas se chamasse Dandará de malê, provavelmente ele não ia gostar. Porque havia uma divisão entre esses grupos, por origem étnica, mas também por essa clivagem religiosa. Perfeito. E atualmente, assim, como é que você vê a preservação da história da Revolta dos Malês, né? A gente teve atualmente essa questão da mudança de nome de rua, a gente não vai focar nisso agora, que também tem outra abordagem para fazer em relação a isso, mas eu digo nas escolas, nos livros, você acha que a história da Revolta dos Malês é contada da forma como de fato ela aconteceu, com a importância que ela tem para a história da Bahia e do Brasil? Bom, nós temos uma grande obra, que é a obra definitiva sobre a Revolta dos Malês, que é esse trabalho do professor João José Reis, Rebelião Escrava no Brasil, que é um livro com a primeira edição lá na década de 80, e uma nova edição em 2003, então uma edição recente, tem uma nova edição saindo esse ano, com mais alguns detalhes, mais algumas informações, então essa é a obra definitiva. Só que esse é um trabalho que ele tem um alcance de um público leitor mais específico, que é um público leitor muitas vezes vinculado às universidades, ou um ou outro leitor que se interessa por livros, digamos, acadêmicos, a despeito da qualidade da escrita do autor. Obviamente, a gente tem que falar mais sobre a Revolta dos Malês, através de palestras, através de entrevistas, através de outras atividades, de outras formas. Por exemplo, nós discutíamos muito dentro do Salvador Escravista, que é esse projeto que faz uma discussão a respeito da memória da cidade, da memória coletiva sobre a escravidão na cidade de Salvador. Uma coisa que não existe, ou que ainda está engatinhando, é um roteiro histórico sobre a Revolta dos Malês. Isso podia ser um objeto de grupos que poderiam fazer o roteiro, porque não é difícil. Uma das ruas onde a revolta começa é uma transversal da atual ladeira Revolta dos Malês, na antiga ladeira da praça. Quer dizer, a gente sabe onde é a rua. A gente pode não saber exatamente onde era a casa, mas a gente tem mais ou menos uma noção de onde a casa ficava. Então dá para fazer um roteiro que começa ali, passa pela Câmara, Terreiro, São Bento, Mercês, Tabuão, Água de Meninos. Quer dizer, é possível fazer isso. Então é preciso fazer esse tipo de movimento, esse tipo de ação, para dar mais visibilidade à Revolta dos Malês. Tanto pelo episódio em si, que é um episódio da história da Bahia, mas é um episódio da história do Brasil, ele é um episódio da história da resistência à escravidão nas Américas. Então é um episódio da história da Bahia, do Brasil, mas quiçá da própria história da escravidão
nas Américas. Então, a gente precisa encontrar mecanismos para fazer com que essas informações que nós temos consigam alcançar outros públicos, através de publicações, a gente já tem um livro sobre isso, mas através de outras formas, teatro, enfim, tem exposição, né? Até, acho que ainda está acontecendo, Ecos Malês. Então, tem maneiras para dar visibilidade a esse episódio e a gente precisa potencializar essas formas. Excelente. Já viu que é uma verdadeira aula, né? Pois é, a gente está conversando aqui com o professor Carlos, ele que é, assim, um doutor em história e está aqui atualizando a gente sobre a Revolta dos Malês, esse movimento tão importante, mas a gente faz uma pausa, é coisa rápida, só o tempo de você beber aquela água e a gente já volta conversando um pouco mais com ele, falando sobre esse movimento, mudança de nome de rua, enfim, é muita coisa, não saia daí, a gente já volta. Pronto, minha gente, viu o que eu disse? Foi bem rapidinho, só o tempo realmente de você tomar aquela água, dar aquela espreguiçadinha e voltar aqui para conversar com a gente, entender um pouco mais sobre a Revolta dos Malês, esse movimento aí que tem quase 200 anos e que a gente ouve muito falar sobre ele. Mas será que você já procurou investigar, entender de fato o que foi esse movimento? Para isso, a gente está contando com a participação desse grande doutor em história, professor Carlos Júnior, está aqui dando a verdadeira aula para a gente, explicando, dizendo como é que realmente esse movimento aconteceu. Professor, vou lhe chamar assim, né? Você se sentir até na sala de aula, se sentir à vontade no seu lugar. Professor, me conte, fale um pouco sobre os malês, né? A gente sempre, aqui inclusive nos bastidores, no intervalo, a gente estava falando sobre como a gente fala sobre certas coisas e não se aprofunda, né? Então, fale um pouco sobre como esses malês que participaram dessa revolta e tal vieram parar aqui na Bahia. Bom, como eu disse no início, os malês são um grupo dentro de um outro grupo. Eles são um grupo religioso, malês em Iorubá significa muçulmano, que são os muçulmanos desse grupo étnico, linguístico, cultural chamado de Iorubá. Aqui no Brasil, todas as vezes que esses Iorubás chegavam aqui no Brasil, eles eram chamados de nagôs. Nagôs era uma espécie de grande guarda-chuva. Como nós sabemos, os Iorubás eram muitos povos. Então tinha o povo de Oió, de Ovu, de Ijebo, Ijexá, Queto, enfim, os próprios Anagôs. Só que aqui na Bahia todo mundo virava nagô. E entre esses nagôs, você tinha o grupo dos nagôs que seguiam a religião dos orixás e o grupo dos nagôs que eram muçulmanos, que eram, portanto, malês. Eles começaram a desembarcar aqui desde o século XVIII, em pequenos números. Então você encontra aqui e ali nos documentos menções aos nagôs, menções aos iorubás. A partir do século XIX, por outro lado, há um movimento religioso nessa região da atual Nigéria, né, que é nessa área onde se concentravam os iorubás, na Nigéria e um pedaço ali do Benin, né, o reino de Queto, que fica na atual República do Benin. Então, a partir do século XIX, por questões de natureza religiosa, estava acontecendo uma guerra religiosa naquela região entre muçulmanos. Isso é um negócio interessante. É um grupo de muçulmanos contra outros grupos de muçulmanos. E essa guerra, que estava concentrada no norte da atual Nigéria, começa a descer para o sul e atinge o território dos iorubás, o território dos nagôs. E aí essa guerra acaba capturando tanto os nagôs que eram da religião dos orixás, quanto os nagôs muçulmanos, portanto os malês. Então uma conjuntura muito específica que resulta na escravização, na deportação e no transporte desses malês, desses nagôs que eram muçulmanos, para aqui, para a Bahia. Muito interessante essa história, né? A gente vê como se dá realmente esse movimento de vinda, de chegada e permanência, que até acaba fazendo com que a gente entenda também como a nossa religiosidade de matriz africana ela é tão subdividida, né? Porque a gente vê aqui também vários movimentos, tem várias nações, enfim, várias formas de culto e muitas vezes a gente não entende o porquê. Mas a partir do entendimento dessa vinda, dessa migração para cá, a gente começa a compreender por que tantas misturas,
né, na nossa forma de prática dos nossos cultos. Mas falando ainda sobre a revolta, eu queria que você falasse sobre esses participantes, né? Você me falou que tem muitas histórias curiosas em torno dessas pessoas que participaram desse movimento, inclusive sobre um tal crânio que está em Harvard e querem trazer de volta para cá, ou seja, mandar de volta para o país, né, para que ele possa ter os seus ritos efetivamente, finalmente realizados após, óbvio, o seu falecimento. Não ter tido esse momento, né? Como é que, enfim, quais histórias você pode contar que você tem conhecimento em torno dessas pessoas, desses malês que participaram dessa revolta e que até hoje ouve-se falar deles? Bom, tem algumas histórias que realmente são muito curiosas, outras são histórias dramáticas, naturalmente, algumas curiosas, outras até macabras, como essa história do crânio do Malê, que eu vou falar logo em seguida. Eu já comecei falando da história da Francisca da Silva, Yanassô, a venerável Yanassô do Candomblé da Casa Branca, que saiu daqui depois de se comunicar com o Ministério da Justiça, pedindo a libertação dos filhos que não tinham nada a ver e se comprometendo a não voltar mais para o Brasil. E ela reconstruiu a vida no continente africano. As pesquisas de Elisa Castilho e Luiz Nicolau Paredes permitem, inclusive, acompanhar um pouco da trajetória de Yanassô e do marido dela, lá em Uidá, né, que é uma cidade litorânea na atual República do Benin. Então é possível ainda acompanhar. Mas há outras histórias. Há um personagem chamado Antônio Xavier de Jesus, que era conhecido como Antônio Galinheiro, que era Jeje. Jeje era uma outra nação, a maior parte dessa população de origem, que era conhecida aqui como Jeje, vive no território do atual Benin. Portanto, não era Nagô, não era Malê, não era muçulmano, nada. Era um homem africano liberto muito bem sucedido, era um homem próspero, mas dentro daquela grande repressão que se seguiu à revolta dos malês, ele foi preso, foi deportado. Não permitiu, e nunca mais permitiram que ele voltasse. Ele mandou algumas correspondências solicitando o retorno para o Brasil, só que ele nunca mais permitiram que ele voltasse. Tem uma história de um personagem que eu tenho tentado acompanhar, chamado Felipe Serra. Felipe Serra era um africano também jeje, ele era barbeiro, ele circulava a bordo de navios entre a costa da África e o Brasil, e ele saiu do Brasil algum tempo, imediatamente depois da revolta dos malês. E depois ele tentou voltar e teve o retorno dele recusado. Era muito comum os africanos irem e voltarem. Eles recebiam passaportes, então eles tinham que pedir autorização para poder sair, depois, obviamente, tinham que ter autorização para voltar. E o Felipe Serra não conseguiu. Ele não conseguiu autorização para voltar. E o que é que ele pleiteia? Ele disse que lutou na Guerra de Independência na Bahia. Ele diz, lutei na Guerra de Independência. Ele fala qual foi o batalhão dele. Diz que era cidadão brasileiro, embora, efetivamente, segundo as leis do Império, ele não fosse cidadão, né? O Império não deu cidadania aos africanos, que ajudaram a construir o país, mas na hora da Constituição do Império, de 1824, os africanos foram colocados de lado. Então, eles não eram párias, segundo essa Constituição, e não permitiram que ele retornasse. Tem outros casos, por exemplo, a gente fala muito sobre a participação feminina, tem um caso de uma mulher chamada Gertrudes, está lá no livro do professor João Reis, que aparece na documentação como tendo sido atingida por um tiro e morrido no dia 25 de janeiro. Sim. E aí nunca se sabe se foi uma bala perdida que atingiu no meio do conflito ou, talvez até mais provável, que Gertrudes, que era Nagô, tenha tomado parte no movimento, porque como a gente falou aqui, os malês convidaram outros grupos para tomarem parte, dentro dos próprios Nagôs, né? Mesmo que não fossem muçulmanos, e também de outros grupos. Poucos participaram, mas eles tomaram. Agora, sobre o crânio de Harvard. Um desses combatentes acabou ferido. A gente não sabe o nome dessa pessoa. Ele foi ferido e levado para um local que era um hospital chamado Hospício de Jerusalém. Hospício de Jerusalém porque ele recebia donativos e os donativos eram enviados para a manutenção de Jerusalém, literalmente. Esse hospício, aí é chamado de hospício. Esse hospício, hospital, fica hoje no bairro do 2 de Julho. É uma construção histórica no final do 2 de Julho. Ele acabou vindo a óbito. O problema é que o cônsul americano, que estava no Recife, mas que por algum motivo estava na Bahia na época, pegou a cabeça desse combatente malê, levou para o Recife. No Recife, ela foi embarcada num navio norte-americano, chegou em Boston
em Boston, ela foi doada para um museu que faz parte da Universidade de Harvard. Então, durante as pesquisas que Harvard desenvolveu a respeito da sua relação com a escravidão, fizeram uma pesquisa nos materiais do museu e descobriram que entre os muitos restos humanos que o Museu de Harvard tem, de africanos, de escravizados de várias partes das Américas, de indígenas também, Harvard tem a cabeça de um combatente malê. E a partir disso começou um movimento que é liderado pelo Centro Cultural Islâmico da Bahia, com o Sheikh Abdul Ahmed, de se corresponder com Harvard, solicitando o retorno desse crânio para que ele receba aqui na Bahia o tratamento funerário, os rituais funerários adequados segundo o Islã e que possa ser enterrado. E aí se formou um grupo de trabalho chamado GT de Repatriação do Crânio Malê, Aracurim. Aracurim é o nome iorubá para irmão ou companheiro, que é como o Sheik chama esse combatente malê, e temos pleiteado junto a Harvard, com apoio governamental, o retorno desse crânio para que ele possa ser adequadamente enterrado e também uma demonstração um símbolo da resistência à escravidão. Muito bem. A gente teve, nesse ano de 2025, a troca do nome da Ladeira da Praça aqui em Salvador, próximo até a Câmara Municipal, para a Ladeira dos Malês. E constantemente a gente tem visto algumas solicitações, alguns pedidos, algumas alterações de nomes de ruas aqui da nossa cidade, fazendo alusão a personagens históricos, a personagens importantes nesse processo aí na luta contra a escravidão. Eu queria que o senhor falasse um pouco sobre a sua visão, sobre a importância dessa mudança desse nome da Ladeira da Praça para Rua Revolta dos Malês, e também se você concorda que é preciso fazer essa alteração nos nomes de algumas ruas da cidade. Como é que você percebe isso? Bom, eu acho que é preciso fazer alteração em nomes em várias ruas da cidade. Salvador é uma cidade que ela tem uma memória difusa a respeito da escravidão. Salvador tem uma memória construída, uma imagem pública a respeito da população negra, do papel da população negra na construção da cidade, mas é uma imagem muito difusa em relação à escravidão. E cada canto da cidade, principalmente as áreas mais antigas da cidade, elas são áreas onde a escravidão foi fundamental. O centro histórico é um espaço onde pessoas negras em situação de escravidão circulavam e ajudaram a construir os prédios, as igrejas, os edifícios públicos dessa cidade. Só que a memória é difusa, você não tem marcadores em várias partes da cidade. Por exemplo, a gente passa saindo daqui do centro histórico pensando na região ali do Porto, estou pensando ali na Conceição da Praia. Aquela área da Conceição da Praia era uma área onde os escravizados desembarcavam. Então, hoje a Conceição da Praia foi aterrada, né, naturalmente, então era muito mais próxima, a praia efetivamente era muito mais próxima da igreja do que lá hoje, né, ampliou-se, só que os navios paravam mais distantes, pequenos navios iam lá até as embarcações maiores, né, os navios negreiros, traziam os africanos escravizados em grupos. Muitos desses africanos escravizados ficavam expostos em várias casas dessa área da Conceição da Praia, ou de Água de Meninos. Encontrei ainda ontem um documento onde falava claramente de um armazém para escravizados em Água de Meninos, no início do século XIX. E não tem marcador. Se você procurar nos documentos, e nós fazemos isso o tempo todo, você vai nos documentos de batismo da Conceição da Praia, mas em qualquer freguesia da cidade de Salvador. Você vai encontrar africanos e pessoas nascidas no Brasil sendo batizadas. Não tem um marcador na Conceição da Praia, fala de tudo, menos que ali, Conceição da Praia, local onde africanos escravizados recém-chegados do continente africano eram batizados. Aqui era uma área onde cativos eram expostos. Quer dizer, não tem uma memória muito, muito difusa a respeito da escravidão. Fora outros lugares que desapareceram. Tem uma área ali próximo do Jardim de Alache que era conhecido como Praia do Cheganego. Isso tem a ver com o tráfico ilegal. Tinha até um resto do muro onde seria um barracão. Onde é que está isso? Então a gente precisa dessas mudanças, dessas atitudes, no sentido de construir uma memória pública sobre a escravidão. Esse movimento de renomeação da Ladeira da Praça para a Ladeira Revolta dos Malês é um movimento importante. É até curioso, né? Porque um lado é a Ladeira Revolta dos Malês, do outro é a Rua Tomé de Souza, né? Então eles estão fazendo ali
fronteira, ser algo que mostra essas contradições da cidade, é justamente isso. A Ladeira Revolta dos Malês fica em frente a um monumento em homenagem a Tomé de Souza. Quer dizer, tem essas coisas e precisa ser aprofundado, porque a maior parte das ações são fruto dessas pressões dos movimentos sociais. Os poderes públicos precisam participar mais ativamente nessa movimentação de repensar o direito à cidade. Porque isso não é uma questão só da memória da população negra, isso é o direito à cidade. As pessoas têm que escolher qual tipo de pessoa vai ser homenageada ou não no espaço público. Então, muitos desses nomes precisam ser nomes de escola, nomes de ruas, praças, precisam ser reavaliados, que é um pouco dessa discussão que a gente promove no âmbito desse projeto Salvador Escravista. A propósito, já estava anotando aqui sobre ele. Fale um pouco mais sobre esse movimento. Como é que vocês atuam? Enfim, qual é a proposta? Fale um pouco disso. Bom, o Salvador Escravista, ele nasce como um projeto em 2020. Ele nasce na esteira daquelas discussões, dos debates e das reflexões por conta do assassinato do George Floyd, um afro-americano, nos Estados Unidos, pela polícia de Minnesota, por todas as manifestações do coletivo Black Lives Matter, bem como por um episódio muito particular acontecido na Inglaterra, na cidade de Bristol, foi a derrubada da estátua de um comerciante de pessoas escravizadas chamado Edward Colston, que era um grande comerciante entre o século XVII e o século XVIII, dono de navios, inclusive. Só que é homenageado com estátua, homenageado com nomes de ruas nessa cidade de Bristol, e aí os manifestantes foram lá, derrubaram a estátua, e a gente começou a fazer a reflexão, olha, mas esse é um problema das grandes cidades escravistas, e Salvador tem as suas próprias questões. A gente também tem homenagens a escravistas nas ruas, nos espaços públicos, em estátuas, e aí um grupo de professoras e de professores, vinculados às universidades baianas principalmente, tem de outras universidades, mas principalmente das universidades baianas, nós nos juntamos e criamos o Salvador Escravista, que é um site. Aí nós temos páginas nas redes sociais, né, Instagram, X, né, antigo Twitter, Facebook, onde a gente vai apresentando alguns episódios disso. Então a gente vai mostrando nomes de personagens, a gente tem abas, que são locais de memória, lugares esquecidos, homenagens controversas, homenagens reparadoras. Quer dizer, as homenagens controversas são essas, a esses escravistas, traficantes de pessoas escravizadas. As reparadoras são a pessoas como Luiz Gama, André Rebouças, enfim, pessoas que lutaram, homenagem a Zumbi. Aí tem os locais de memória, como os templos de Candomblé, são locais importantes de memória. E os locais esquecidos, que são esses locais que deveriam receber atenção, placas, explicando o significado daqueles espaços, mas que foram completamente esquecidos. Então, nossa atuação é muito nesse sentido de provocar. É um trabalho de história pública, né, como a gente fala, né? Ele envolve pesquisa, naturalmente, porque todos nós vinculados ao projeto somos pesquisadores mais ou menos ligados à área de escravidão, África, diáspora, mas ele também é um projeto que dialoga com essa história pública, que é fazer essa divulgação para um público mais amplo, não necessariamente um público universitário, especializado, e com as escolas, né? A gente já foi falar nas escolas também sobre isso. Sempre que a gente é convidado, a gente vai nas escolas falar. Tem um site que facilita, com um mapinha para as pessoas poderem identificar, então até um instrumento também que pode servir do ponto de vista do ensino. Muito bem, excelente. E uma boa dica, viu? Procurem aí Salvador Escravista, não é assim? Isso. No Instagram e todas as redes. Muito bem. Antes da gente terminar o programa, você ainda vai falar de novo sobre esse endereço para que todo mundo acompanhe, inclusive, esse trabalho que eu considero de suma importância, né? Justamente para a gente não perder de vista esses lugares tão importantes, já que muitas vezes a escola, que poderia ser esse lugar da gente conhecer mais sobre o nosso passado, sobre os nossos, enfim, sobre quem construiu isso aqui, sobre esse legado deixado, enfim, saber esses pontos onde são tão importantes. Mas, inclusive, passando um pouquinho sobre isso, a gente falava também no nosso intervalo sobre essa ideia que muita gente tem sobre África, né? A gente está falando aqui sobre os malês, sobre nossa história, nossa cultura, então vamos tocar, dar uma pincelada nesse assunto. Que muita gente tem, de fato, uma ideia de uma África, como você bem usou, eu adorei o termo, ou a África da desgraça ou da mitologia, né? Onde todo mundo ali só vive cultuando os orixás, aquele lugar sagrado, aquele lugar divino. Como é que você vê e como você tenta fazer diferente com o seu trabalho em sala de aula? Como é que você vê essa perspectiva que muitas vezes é dada nas escolas, nas universidades, pelos professores?
Bom, o meu caso é um caso até bastante particular, Cristiane, porque como eu sou professor universitário, então há um tipo de acesso a uma certa bibliografia que é disponível, é uma bibliografia, digamos, um pouco como é que eu posso dizer, complexa, porque ela é muito mais específica, voltada para o público universitário. Então, eu tenho oportunidade de diálogos. É óbvio que eu tenho que também estabelecer mitologias, porque mesmo na universidade tem uma visão da África que é uma África mítica, como a gente estava conversando, né? Ou é a África da guerra, da fome, do desespero, da tristeza, ou é a Mama África, a terra da felicidade que mana leite e mel. Então não tem um equilíbrio, pensar o continente africano em todas as suas dimensões, inclusive nas suas complexidades, das suas relações internas e externas. É uma outra coisa que eu chamo sempre a atenção, que é a gente não isolar o continente africano do resto do mundo, sabe? Às vezes a gente quer falar sobre a África, mas a África está em conexão com o que está acontecendo globalmente. Sim. Se a gente isola, a gente de alguma forma está construindo um muro que separa a África de todos os processos globais. Então, há uma expectativa, e é um desejo sempre, quando começa a disciplina de História da África, de fazer isso. Mas esse desafio a gente enfrenta não apenas nos níveis, nos outros níveis de ensino, né, rede fundamental de ensino, médio de ensino, por conta mesmo da formação. Então, a gente precisa de mais cursos de formação de História da África, e cursos que sejam liderados por pessoas que têm aprofundado nesse tema. Tem coisas que são algumas atividades são bem interessantes. Tem uma que eu faço com os estudantes, vou até revelar agora o segredo, né? Mas, os próximos saberão. Que na primeira aula tem um sitezinho em inglês chamado You Don't Know Africa. Você não conhece a África. You Don't Know Africa. Que é basicamente o seguinte, você clica no site, aí tem um botão, um cronômetro, aparece um nome de um país e o cronômetro começa a rolar. E aí você tem que encontrar onde é o país no mapa. Nigéria, você tem que clicar na Nigéria. Quando você clica na Nigéria, fica verde e aparece o nome de outro país. Você tem que clicar. São 20 países assim, eu acho. Tem uma forma. Tipo um joguinho. É um joguinho. E aí você tem que ver quanto tempo no cronômetro você demora para poder identificar 20 países. Tá. E assim, é muito curioso como aquilo ali provoca um choque nos estudantes. Porque, como eu falei, tem a África mítica, mas quando a gente vai para o mundo real, e aí, o que a gente conhece sobre a África? Fica muito evidente, a gente não conhece nada. Mas se eu fizesse aquilo mesmo com o mapa da Europa, onde é que fica a França? Onde é que fica a Espanha? Portugal, Inglaterra, Rússia? A chance dos estudantes e das estudantes encontrarem e identificar esses países com muito mais facilidade é muito maior. Então, é preciso aprofundar os estudos em História da África, publicações sobre História da África, traduções de materiais sobre História da África. A gente tem avançado muito. Eu fui presidente da Associação Brasileira de Estudos Africanos entre 2021 e 2022, no meio da pandemia, né? No final da pandemia, no primeiro ano depois da pandemia, né? Quando a gente já tinha aberto as atividades. E tem muito trabalho sendo feito nesse sentido de poder pluralizar esse conhecimento a respeito da África, do continente africano, nos estudos africanos, mas ainda é um trabalho que tem que ser feito. Com certeza, é um trabalho de formiguinha, né? E que bom que você tem feito isso através do seu trabalho nas universidades, porque vai ali quebrando essa ideação, essa ideia, assim, de um lugar distante, né? Que se eu não for lá, eu não tenho a possibilidade de conhecer e entender como a África efetivamente funciona. Professor, foi um prazer estar com você aqui no nosso Azeviste. É uma oportunidade ímpar, né, da gente falar sobre a Revolta dos Malês, da forma que ela deve ser falada. E eu queria que você deixasse aí para os nossos telespectadores as suas redes sociais, mais uma vez, tanto do movimento quanto suas pessoais, para que possam acompanhar mais sobre o seu trabalho. Eu não sei como é a sua relação com o Instagram, se você é do tipo que posta vídeos explicando sobre esses conteúdos, mas deixa aí as redes para que todo mundo possa conhecer mais sobre o seu trabalho. Bom, primeiro quero agradecer pelo convite. É sempre bom poder falar sobre história, sobre uma história tão importante que é a história da Revolta dos Malês e outras histórias relacionadas aos africanos. Então, me sinto muito honrado e muito feliz pelo convite. Espero que os telespectadores tenham apreciado também. Bom, eu uso o Instagram muito para divulgação de atividades, de trabalhos, não apenas atividades das quais eu participo, mas atividades que eu considero relevantes. O Instagram é C. Silva Júnior. Também tenho Twitter. No Twitter, de vez em quando, eu costumo fazer alguns fios sobre alguns assuntos. Recentemente, eu fiz um
um fio para falar um pouco sobre esse cemitério de escravizados que recentemente tem sido divulgado. Então, ajudando nessa divulgação, digamos, nesse campo de história pública. Então, eu tenho um Twitter e peço para que vocês sigam o Salvador Escravista, que é uma iniciativa muito importante nesse sentido de divulgação acadêmica, de história pública, de debate com os movimentos sociais. Acho que é muito valioso. Então, se vocês colocarem Salvador Escravista no Instagram, ou se colocarem Salvador Escravista no Twitter ou no Facebook, vocês vão encontrar essas páginas e aí vocês vão ter um conjunto de materiais. E tem o site, né? Salvador Escravista. Também, se vocês jogarem no Google, vão encontrar facilmente. Lá tem um mapinha, vocês vão poder se localizar e a gente está sempre aberto para discussão. Obrigado. Muito obrigada mais uma vez. Pois é, Salvador Escravista. Não perca de vista, porque eu já estou seguindo. Infelizmente, nossa revista de hoje fica por aqui. Quero agradecer a você pela audiência, por estar aí acompanhando tudo e muito mais. Não esqueça, compartilhe entre os seus, se inscreva lá no nosso YouTube, procure TV e Rádio Câmara de Salvador e fique por dentro de tudo que rola por aqui. Na próxima semana a gente volta com mais um Azeviste inédito aqui na sua TV Câmara. Um beijo para você.